Olá, no vídeo passado nós falamos sobre erro médico e defesa técnica nos processos administrativos disciplinares e nas ações indenizatórias. Hoje nós vamos falar sobre o dano médico e apenas para relembrar é preciso saber que para que haja uma indenização com relação a erro médico tem que haver o dano. Então é sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje, sobre o dano médico, ok? Meu nome é Lucas Gomes Gonçalves, eu sou advogado especialista na defesa do funcionário público. Dentre esses funcionários, os médicos, dentistas e demais profissionais de saúde que compõem o funcionalismo público federal, estadual e municipal. Ao longo de mais de 20 anos, eu defendo funcionários públicos de uma forma geral e tive a oportunidade de trabalhar bastante tempo nessa área médica, ok? Então, vamos direto ao assunto. O conceito de dano lato sensu é o aniquilamento ou alteração de uma condição favorável tanto pela força da natureza quanto pelo trabalho do homem. Mas para que esse dano seja relevante juridicamente falando, ele deve decorrer da inobservância de uma norma. Não basta a existência da responsabilidade civil apenas, para que uma ação ou omissão seja qualificada de culposa. É indispensável que a imprudência, a imperícia ou a negligência tenha causado um dano a outrem, ok? Então, preste bem atenção. O dano é um elemento constitutivo da responsabilidade civil, que não pode existir sem ele. Não existe responsabilidade civil sem dano. Caso contrário, não haveria o que reparar, ok? Então, deve haver um dano de qualquer tipo ao paciente. Deve haver uma lesão ao direito à vida, à integridade física ou à saúde, ou deve haver a lesão de um interesse legítimo e tem que emergir da ação ou omissão os danos patrimoniais ou morais, ok? É óbvio, que aqui o nosso estudo de hoje, o que importa evidentemente são os danos físicos, visto que a atividade médica se exerce sobre o corpo humano, nos diversos aspectos contemplados pelo tratamento médico e cirúrgico. Resulta daí que os danos podem ser físicos, materiais ou morais. Nessa linha, temos que os danos físicos assumem uma maior relevância e esse prejuízo corporal se compõe de elementos que podem ser apreciados separadamente, como por exemplo, no caso de invalidez. Será apreciado se essa invalidez é parcial, se ela é total, permanente, temporária, como também o estado patológico do paciente, ok? Quanto aos danos materiais, em sua maioria são consequências dos danos físicos, como por exemplo, lucro cessante, despesas médicas hospitalares, medicamentos, viagens, contratação de enfermeiros e outros tantos advindos desse dano. Sobrevindo à morte, os beneficiários ficam privados da renda oferida pelo falecido. E aí então também surge um outro dano indenizável. Outra figura é o dano moral, incluído aqui o dano estético, a dor sofrida, o profundo mal-estar vindo de danos causados na esfera das relações sexuais, na frustração pela abrupta cessação de uma atividade profissional. Por exemplo, uma bailarina lesada no seu membro inferior, nas pernas, por uma cirurgia desastrada. E uma infinidade de outras situações e, sobretudo, vinculadas aos direitos da personalidade, ok? Agora vamos falar um pouco sobre dano estético. O que caracteriza o dano estético é a lesão à beleza física e à harmonia das formas externas de alguém. Esse dano estético é considerado como dano moral. Ao apreciar um prejuízo estético, o julgador deve ter em foco
a modificação sofrida pela pessoa em relação ao que ela era antes. A lesão, por assim dizer, que enfeiou determinada pessoa, deve ser duradoura. Caso contrário, não se poderá falar em dano estético propriamente dito, mas em dano reparável por ser passageiro e se resolve por simples perdas e danos, né, habitualmente. Também é necessário dizer que um cirurgião não pode exigir que uma cirurgia reparadora ocorra para corrigir um erro seu, certo? Posto que ninguém pode ser compelido a se submeter a qualquer tipo de cirurgia, mesmo que para a reparação dos danos estéticos causados, né, por esse médico. Devo então salientar que no juízo civil, o que importará é a extensão dos danos, sua localização, a possibilidade de remoção, as características pessoais da vítima, como por exemplo, o sexo, a idade, a profissão, o estado civil e demais restrições de ordem pessoal, ok? Por exemplo, tirar do convívio social uma pessoa dado ao aspecto repugnante que ela se tornou, ela tem, em razão da lesão causada por um erro médico. Tudo isso será levado em conta no momento de se quantificar e deferir uma indenização, ok? Agora, eu quero enfatizar aqui, quero fazer um adendo com relação ao cirurgião plástico. Estes profissionais são os que devem tomar o maior cuidado. A responsabilidade civil decorrente da cirurgia plástica estética é, sem dúvida nenhuma, quase sempre analisada de um modo pouco favorável ao médico. E tanto é assim, só para você ter uma ideia, a jurisprudência francesa considerava culpável qualquer evento danoso vindo da cirurgia plástica, dispensando o reconhecimento das modalidades de culpa, como a imperícia, imprudência ou negligência do cirurgião. Já na Itália, o simples fato do médico ter feito uma cirurgia sobre uma região sadia do corpo, uma operação que certamente comportaria riscos de real gravidade, e se isso foi feito com o único objetivo de corrigir um aspecto exterior, isso já era suficiente para emergir a responsabilidade civil do médico e respectiva indenização, independente de modalidades de culpa, né? Que são essas que nós vemos agora. Bom, no Brasil, no entanto, não há dúvida que a cirurgia plástica se integra normalmente ao universo do tratamento médico e não deve ser considerada uma cirurgia, entre aspas, de luxo ou de mero capricho. Dificilmente um paciente busca a cirurgia estética com absoluta leviandade e sem uma real necessidade, ainda que essa necessidade seja de ordem psíquica, ok? Então, o médico deve então seguir, diante dessas dificuldades, a regra de ouro que diz o seguinte: todas as vezes que a saúde e a integridade física ou a vida do paciente estejam em perigo, o médico deve renunciar ao aperfeiçoamento de caráter estético, independentemente da vontade do próprio paciente, ok? Nos longos anos de experiência na defesa desses profissionais da saúde, eu sei muito bem que a situação desses profissionais é muito difícil, como também eles sabem. Os médicos sabem que na cirurgia estética, como em todas as demais, pode surgir complicações pós-operatórias, podendo inclusive levar o paciente a óbito. E quando isso acontece, esses profissionais quase nunca são bem entendidos. E essa reprovação é infinitamente maior numa cirurgia plástica que se tivesse operado um câncer de pâncreas, por exemplo. Por quê? Se fala em obrigação de resultado e obrigação de meios.
quando na verdade esse não seria o foco, e sim a complicação pós-operatória que desencadeou o resultado danoso por fatores imprevisíveis e imponderáveis, devido a um aspecto posterior, subjacente à saúde do paciente. Aspectos que o médico não conhecia e nem poderia conhecer, mesmo agindo com toda a diligência e com melhor qualidade de seus serviços. Bom, em outras palavras, seu objetivo se frustrou não por sua imperícia, não por sua imprudência e nem tampouco por sua negligência, mas pela superveniência das causas que ele não podia prever e nem evitar. Entende? A discussão sobre a obrigação médica ser de meio ou de resultado está ligada ao aspecto ônus da prova, da obrigação de provar. Na apresentação da defesa do médico, necessário se faz angariar todos os meios de prova para o convencimento do juiz, convencimento do julgador, no sentido de que todo o exercício da medicina está lastreado no organismo humano, que muitas vezes é imprevisível e incompreensível, sendo incoerente de todo injusto presumir a culpa de um profissional médico, já que por presunção e por meros indícios ninguém pode ser condenado aqui no Brasil e nem em lugar nenhum. Bom, eu encerro aqui por hoje as minhas palavras com as palavras do ilustrado jurista Eliezer Rosa, que ensina que, olha que bacana, no manejo dos indícios, o juiz tem de ter o cuidado extremo, porque de todas as provas, a mais desgraçada, a mais enganosa, a mais satânica é, sem dúvida, a prova indiciária. O indício, na eterna ironia das coisas, é a prova predileta da vida contra os inocentes. Com indícios se chega a qualquer conclusão. Imprime-se ao raciocínio direção que se quiser. Condenar ou absolver é o que é de mais fácil e simples quando o julgador aposta com os indícios o destino do processo. Julgar só mediante indícios e com eles condenar é o adultério da razão com o acaso nos jardins de Júpiter. Ok? Por hoje nós ficaremos por aqui, e se você ficou com alguma dúvida, entre em nosso site. O site é www.projudice.com.br e vai lá no campo Fale Conosco e eu mesmo vou responder para você com o sigilo necessário, ok? Se você quiser saber como proceder durante um processo administrativo disciplinar ou em uma ação indenizatória, ou tiver alguma dúvida de relevância jurídica, deixe seu comentário aí no nosso canal, aí no YouTube, né, no nosso canal de notícias. Quem sabe a sua dúvida não seja alvo de um próximo vídeo nosso, ok? Colabore comigo agora, vou te pedir essa gentileza, dando um like no vídeo, para aumentar o leque de possibilidades de mais pessoas verem nosso vídeo, ok? Compartilhe nas redes sociais, nos grupos de profissionais de saúde e se inscreva no nosso canal. Nós temos sempre matérias super interessantes nesses vídeos que nós postamos semanalmente, ok? Um grande abraço e fique em paz. Muita força e energia e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.